Pode Senhor, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, amém? Quem está falando aqui é o pastor Sérgio Guerra, do MIF, da Igreja Online. Estamos mais uma vez na presença do Senhor e vamos estar aí hoje estudando, aprendendo a 9ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que tem a revista, que recebeu a revista aí na sua casa, ou impressa ou em PDF, quero te convidar para abrir lá na lição de número 9. Vamos fazer aqui um resumo dessa lição, que fala sobre arrependimento, amém? A lição de hoje fala sobre arrependimento. Então quero convidar você para ler o texto áureo da palavra de Deus. Está baseado lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. O texto áureo diz: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Se você não tiver aí a revista, você pode abrir a Bíblia Sagrada e ler, amém? A verdade prática diz o seguinte: o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus, amém? O texto, tá? A leitura bíblica em classe está baseado lá em Atos capítulo 2, versículo 37 até o versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 37 até o 41. Diz o texto da palavra: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exaltava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? O tema hoje da lição, meu irmão, minha irmã, meu irmão, é falando sobre arrependimento e fé para a salvação. Então, o arrependimento, ele é muito importante para que venhamos aí adquirir, amém? E termos fé e convicção de que nós como servos de Deus, nós iremos ser salvos em Cristo Jesus. O arrependimento, ele é algo tão profundo, que ele nasce no nosso, ali, naquele momento quando a gente crê em Jesus. Todos aqueles atos que você praticou, aqueles atos de pecado, você, meu irmão, minha irmã, você ali já recebe a fé salvífica, que vamos falar sobre essa fé um pouquinho mais para frente. Então você já recebe essa fé. Então é muito importante quando a pessoa ali se arrepende, não estou falando remorso, tá? Remorso é sentimento que vem da carne. Arrependimento é um sentimento que vem do Espírito, vem do coração de Deus, ou seja, o Espírito Santo trabalha dentro de você e você aí recebe o perdão através do seu arrependimento, amém? A introdução da revista diz assim, o arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado, para então ser perdoado e experimentar assim a paz de Deus em seu coração. Então essa fé, que é a fé salvífica, que é a fé para a salvação, esta fé, meu irmão, minha irmã, ela te leva a abandonar todos os erros, todos os pecados, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? O primeiro tópico diz assim na revista: arrependimento, uma transformação do espírito.
A definição de arrependimento. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. No Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa o quê? Converter-se ou retornar. Então, termos que expressam a mudança de mente, transformação do pensamento, da consciência, das atitudes, isto é, uma verdadeira metanoia, que no grego significa mudança da mente, ou seja, mudança do homem interior. É uma mudança que vem de dentro para fora. É uma mudança que começa a nascer. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você praticava, você não vai praticar mais. Você abandonou o erro, você abandonou o pecado, você abandonou a desobediência, as coisas que você fazia no passado, que realmente infringia ali e fazia você pecar contra Deus, amém? Então, a mudança do homem interior, a mudança profunda e radical da mente. Então, quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado. Quando a pessoa se arrepende, irmão, a pessoa fica triste, meu Deus, porque eu fiz aquilo tudo, não é isso? Você lembra quando você aceitou Jesus? Você se lembra disso? Você falou assim, você falava, quantas vezes você não já falou, poxa, se eu soubesse que era bom assim, poxa, já era servo de Deus há muito tempo, se eu soubesse, meu Deus do céu, como eu estou arrependido. Então você começa a ficar triste pelas aquelas coisas que você praticou. Você começa a ficar triste pelos aqueles atos que você cometeu. Então, minha irmã, meu irmão, vem uma tristeza dentro de você. Uma tristeza, sabe? E você ali começa a adquirir, como diz o autor aqui, um compromisso para abandonar o pecado. Um compromisso para abandonar as coisas erradas. Um compromisso para abandonar as coisas que fazia você realmente pecar. Amém? Fazia você realmente aí pecar. Mas hoje, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E você sendo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, os irmãos me perdoam aqui, porque eu fiz aqui, meu tripé quebrou, eu fiz algo aqui, aí de vez em quando aí tá clareando, mas assim que tá bom. Então, o que acontece? Está um pouco escuro, né? Porque também não está batendo luz do sol aqui. Um pouquinho só, acho que é uma melhorada. Tá bom, vai ficar assim mesmo. Acho que no fundo lá clareou muito, né? Mas vai ficar assim mesmo. Então, meu irmão, então você vai fazer o quê? Vai ter um compromisso para abandonar todo o pecado e abraçar a vontade de Deus. Amém? O subtópico diz assim: o arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Eles nos levam a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado. Assim, o arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima. A autoestima, né, sadia, que resulta em quem? Alegria e paz no coração. Há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenha sido submetido ao completo senhorio de Cristo. Isto é, áreas que ainda não passaram ainda pelo processo de arrependimento. Por isso a palavra de Deus aconselha a fazer um autoexame sincero para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o poderá conhecer, né? Então, os irmãos às vezes têm aquela fraqueza, né? Cada um tem o seu ponto fraco, cada um tem a sua fraqueza, tá? E essa pessoa, né, tendo essa fraqueza, tendo esse ponto fraco, ela tem que se arrepender, desses erros, né? Ela tem que se arrepender e confiar
confiar somente em Deus, que com certeza a vitória virá. Amém? Então, o terceiro subtópico diz assim: a ação do Espírito Santo no arrependimento. Tem uma ação sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo do Senhor está ali trabalhando, Então, o Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. Somente ele pode conhecer e enquadriar profundamente o coração do homem. Os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. A purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo com o Espírito Santo. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, quero falar para você essa necessidade, irmãos, de confiar. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele, o Espírito Santo. Ele convence o homem. Então, já que o Espírito Santo convence do pecado, amém? Da justiça e do juízo, o Espírito Santo convence, então é necessário o quê? É necessário, irmão, a gente confiar plenamente no Espírito Santo de Deus. Amém? Você deve confiar no Espírito Santo. Você deve confiar em Deus. Você deve acreditar. Deus é Deus na tua vida. Amém? O segundo tópico diz assim: a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Então a fé é como um dom de Deus, também como uma resposta para o ser humano. Então, aqui o autor colocou dois tipos de fé, né? Falou sobre a fé natural e a fé salvífica. Vou fazer um resumo aqui. A fé natural, irmãos, é aquela fé que todos nós temos. Independente da religião, independente da sua posição, a fé natural, todos os seres humanos têm essa fé. Tá? É uma fé que Deus colocou na vida do homem. Essa fé natural, todos têm essa fé natural. Essa fé que você acredita, você pega um ônibus, você acha que o ônibus não vai acontecer nada, porque você tem essa fé natural. Tu sai da tua casa, você vai trabalhar, tu acha que tu não vai pensando que vai acontecer alguma coisa no caminho, você vai com essa fé natural, confiando que vai dar tudo certo. Então essa fé natural todos têm. A fé salvífica, tá? É uma fé que Deus... Quem tem essa fé salvífica? Somente aqueles que aceitaram Jesus como seu único Salvador. Somente aqueles que realmente confiaram em Cristo, que aceitaram a Cristo. Aí brota no coração dele essa fé salvífica, essa fé para a salvação, essa fé que te leva ao arrependimento e abandonar todas as práticas do pecado, toda a prática do erro. Amém? E aqui, o terceiro tópico fala sobre os benefícios da fé. Quais são os benefícios da fé? A salvação é pela graça, mas a fé é o elemento indispensável das bênçãos ruins da salvação. A justificação, a regeneração, a adoção, a reconciliação, o perdão, amém? A santificação, a glorificação, a vida eterna, tudo isso vem dos benefícios da fé. Se você tem a fé, se você realmente tem fé em Deus, amém? Você aceitou Jesus, você crê na morte vicária de Cristo, na ressurreição dele, você crê que ele é o teu Salvador, tudo isso vem bênçãos de Deus para a tua vida. Através da justificação, Deus te declarou justo. Através da regeneração, ou seja, você agora é uma nova criatura. Através da adoção, ou seja, você foi adotado por Deus Pai, você é co-herdeiro da salvação. Através da reconciliação, você estava separada de Deus Pai. Jesus fez esse elo. Jesus foi o mediador entre Deus e o homem. Jesus reconciliou você com o Pai através da morte dele. Tudo isso vem. O perdão de Deus. Você tinha uma dívida muito alta, foi paga por um alto preço, meu irmão, minha irmã. Um alto preço é a santificação. O que é santificação? É a separação, você agora está separando do pecado. A glorificação, ou seja, você vai ser glorificado em Cristo. A vida eterna é viver eternamente com o Senhor. Então, esses são alguns benefícios, tá? Que vêm
através da fé. A fé acaba abrindo portas de bênção de Deus para a sua vida. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor nosso Deus. Bem claro, né, irmão? Está bem tranquilo. Essa lição ela está bem tranquila, que fala sobre soteriologia, que fala sobre a doutrina da salvação. Amém? Muito bem, vamos lá. O terceiro e último tópico diz aqui, ó: o arrependimento e a fé são resposta do homem à salvação. O arrependimento é a condição para a salvação. Se você não se arrepender, não tem como você ser salvo. Se você não se arrepender, não tem como você receber a salvação. Então Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário arrependimento. Para fazer parte do reino de Deus é necessário o arrependimento. Zaqueu, o publicano, teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade dos seus bens e devolver 4 vezes mais caso houvesse roubado alguém. Ele falou aqui, irmãos, ele teve um arrependimento tão lindo, tão maravilhoso, Zaqueu, que ele falou assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu venho dar 4 vezes mais. Se eu tenho roubado alguém, ou seja, porque ele se arrependeu. Amém? Ele se arrependeu. Por quê? Porque Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Então, arrependimento, irmãos, é diferente de remorso, tá? Remorso é momentâneo, remorso é passageiro, tá? Mas arrependimento não. Arrependimento é arrependimento. Amém? Segundo subtópico, a salvação por meio da fé. A salvação por meio da fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Uma condição necessária para se obtê-la, pois sem fé não se pode crer no sacrifício vicário de Cristo. Assim, o arrependimento produzido pelo conhecimento do Espírito Santo e a fé, como dom divino, exercida pela pessoa, operam conjuntamente para a glória de Deus. Então, a salvação ela vem através da tua fé em Jesus. Tu tem fé em Jesus? Você tem fé? Você acredita? Você, irmãos, você é salvo em Cristo Jesus. Amém? O arrependimento é a conversão. Conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. Abrange o intelecto, as emoções e a vontade. Por isso a conversão é uma ruptura das antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Agora tudo se torna novo, surge uma outra pessoa nascida de novo. Isto significa que todas as esferas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus ensinada por Jesus Cristo. Então, quando você se arrepende mesmo, você se converteu, você abre mão de toda aquela cultura, tudo aquilo que você vivia, tu abre mão para servir a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. E assim, você... E com isso você está aí... com isso você vai estar aí aprendendo mais do Senhor. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a tua vida, tá? Não alonguei aqui na aula para ser bem prática aí para você. Se você tiver alguma dúvida, deixa tua dúvida aí embaixo aí que eu respondo, tá? Porque a aula em si, nessa matéria sobre salvação, não é algo tranquilo, não é algo que não tem muito o que falar. É assim, muito mais o que falar, porque é coisa do dia a dia para os salvos. Você que é a igreja do Senhor, você que recebeu, tá? Esse link aqui do YouTube, se você gostar, deixa o teu gostei aí, ou se inscreve no nosso canal. Será um prazer, amém? Será um prazer ter o irmão conosco aqui, tá? E se você tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, deixa aqui no YouTube também a sua pergunta, a sua dúvida, ou então lá no WhatsApp, no meu privado, que eu terei o prazer de tirar a sua dúvida. Lembrando a todos, estamos no nosso 4º trimestre de 2017, que é a lição bíblica, amém? E com o tema A Obra da Salvação.
Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe, tá? Deus abençoe você. Estamos juntos, tá? Estamos juntos. Esse estudo vai estar sendo ministrado nas igrejas e Assembleias de Deus em todo o Brasil, no domingo, dia 26 de novembro de 2017. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.